Hey people, Gasped aqui, esse é meu canal Sinceroteca, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Investigando Sherlock. No vídeo de hoje, nós vamos comentar um pouco sobre os últimos 6 contos de As Aventuras de Sherlock Holmes. O Investigando Sherlock é um projeto de leitura que está acontecendo aqui no meu canal e no canal Luago nos Livros. Isso significa que esse vídeo contém spoilers. Antes de começar a nossa discussão, eu peço que vocês me sigam em todas as redes sociais. Elas aparecem aqui na tela, mas também se encontram lá na descrição do vídeo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, comentem, deixem um like e compartilhem com os amigos. Para comentar sobre esses contos, eu resolvi fazer um pouco diferente do vídeo anterior. Hoje eu vou fazer um top 6, então vou começar falando do conto que eu mais odiei e vou terminar o vídeo falando do conto que eu mais amei. Em sexto lugar, nós temos O Nobre Solteiro. Gente, esse com certeza foi o conto que eu menos gostei. Porque é um conto sem graça. Ele não tem muito a oferecer, não tem um mistério, não tem nada que te instigue. O final é assim, totalmente previsível. O conto, como um todo, é previsível. Eu achei um conto muito descartável, por isso que ele tá aqui nessa sexta colocação. Mas aproveitando que estamos aqui, tem uma fala desse conto específico que eu gostei bastante. Olha só. Quando tudo é revelado, e essa cena é muito engraçada, né? Que o Sherlock leva lá pra dentro da casa dele a mulher, o cara com quem ela fugiu, colocam os dois pra contar a história pro Nobre. Depois que o Nobre vai embora, porque ele decide que não quer jantar com todos ali, como o Sherlock acaba sugerindo, o Watson e o Sherlock têm uma conversa e o Watson acha o Nobre muito mal educado, enfim, não gostou muito da atitude. E o Sherlock diz o seguinte: Ah, Watson, talvez você também não fosse nada elegante se depois de todo o trabalho de fazer a corte e se casar, você se visse privado ao mesmo tempo de sua esposa e de uma fortuna. Acho que devemos julgar o Lord Sir Simon com muita compaixão e agradecer aos céus pelo fato de não termos probabilidade de algum dia nos encontrarmos na mesma situação. Eu li esse texto pra vocês porque eu achei muito curioso. Eu queria entender por que o Sherlock disse que agradecer aos céus pelo fato de não termos a probabilidade de algum dia passar pela mesma situação. Porque assim, que eu saiba, o Sherlock ainda não casou, ainda não ficou noivo. Todo mundo pode passar por algo muito parecido, não é mesmo? Achei estranho, achei sugestivo, quero saber a opinião de vocês. Em quinto lugar, nós temos A Coroa de Berilos. Gente, esse aqui lutou um pouco, viu, com o Nobre Solteiro, porque eu não gostei também muito desse conto, mas em comparação com o Nobre Solteiro, ele é um pouquinho melhor. E eu acho que ele é um pouco melhor por conta do caso em si, que causa mais curiosidade, a gente fica mais instigado para descobrir como tudo aquilo ali aconteceu. Apesar de, enquanto o cliente contava a história pro Sherlock, eu já desconfiava da filha postiça dele, né? Que na verdade era uma sobrinha. O comportamento dela durante toda a história foi muito estranho. E aí o fato do filho do cliente ser muito apaixonado pela prima me fez desconfiar. Porque ela tinha muita certeza da inocência dele. E aí eu fiquei pensando, esse garoto também é inocente e não tá falando muita coisa, porque provavelmente quem tá metida nesse rolo é a garota porque ele tá apaixonado. Porque assim, se fosse outra pessoa, ele ia dizer, não fui eu, foi fulano. Isso ficou muito claro pra mim ali, lendo o conto. Quando chegou no final, eu só descobri os pormenores, os detalhes, o envolvimento de um terceiro. Deu pra entender um pouquinho melhor porque ela tomou essa atitude, porque apesar de tudo, ela era uma boa sobrinha, né? Parecia ter uma boa relação com o tio. Eu fiquei meio perdido nesse sentido, porque que ela cometeu o crime. No final, a gente entende como tudo se amarrou. Mas ainda assim, achei um pouquinho sem graça. Não, foi um conto que me instigou um pouco mais que o outro do que eu citei, né? Que o Nobre Solteiro. Mas ainda assim, não achei que fosse um crime tão relevante. E eu ainda fiquei com raiva do cliente, que eu achei ele burro, gente. Porque o rei chega lá, deixa uma coroa como garantia. Aí ele fica com medo de roubarem a coroa, leva pra casa. Aí quando ele chega em casa, ele senta, ei, gente, tô com a coroa valiosíssima, tá dentro da minha gaveta. Espero que ninguém roube.
Ele foi muito burro, tendo em vista o histórico do filho dele, que era um vagabundo, que usava o dinheiro pra aposta, que gastava a mesada toda. Não fazia sentido. Com um filho desse dentro de casa, quem é que abria a boca pra dizer que tinha uma coroa? Eu mesmo ficaria quietinho, fingiria que nada estava acontecendo. Na quarta colocação, nós temos o Polegado Engenheiro. Esse conto aqui, diferente dos outros, não foi um conto que eu achei tão sem graça. Ele fica meio que mediano, porque eu confesso que eu fiquei um pouco perdido. Eu fiquei um pouco perdido durante essa história. Achei muito engenhoso essa coisa lá da prensa que fica dentro de um cômodo. Eu confesso que eu não consegui visualizar. O autor foi descrevendo e eu tava meio que, gente, será que eu tô imaginando certo? Nossa, o que tá rolando? Foi o conto que me deixou com muito medo quando ele tá a caminho lá com aquele cara pra essa casa, no meio de um nada. Eu fiquei muito receoso por ele. E aí, quando tá acontecendo tudo, o momento de ação, que ele é quase morto, foi assim, meu Deus! Desesperador pra mim. Então, por esses motivos, eu deixo o conto aqui na quarta colocação como um conto que eu até gostei. Por que que ele não tá mais em cima? Eu achei a narrativa um pouco cansativa. Quando ele tá contando sobre a história dele, sobre esse cliente misterioso que foi atrás dele, como ele chegou nessa casa e tudo que aconteceu, em alguns momentos eu acho que perde o fôlego, fica meio que chato, por isso que eu não gostei muito. E aqui em terceiro lugar, nós temos A Pedra Azul. Esse é o primeiro conto, né, dessa segunda parte, dessa parte que a gente deixou pra comentar nesse vídeo aqui. E foi um ótimo começo, gente. Quando eu li esse conto, eu fiquei até um pouco mais animado pra esse vídeo de discussão. Eu achei o caso muito original, dessa vez eu gostei muito da trama, como tudo aconteceu, como esse caso chegou até as mãos do Sherlock, ninguém foi atrás dele, ele acabou descobrindo meio que por conta própria esses pormenores. Tudo graças a um ganso, gente. Uma pedra preciosa na garganta de um ganso, quem diria? Então, todos os elementos do acaso que fizeram esse ganso chegar até as mãos do Sherlock, tudo que ele descobre, a investigação dele, indo atrás para saber os caminhos desse ganso, eu achei tudo isso muito bom. Adorei a resolução, o desenvolvimento da história. Acho que, assim, esse é um dos primores do Arthur Conan Doyle em termos de contos de Sherlock Holmes. Esse conto só tá aqui na terceira colocação porque eu gostei mais dos outros dois, obviamente, e também porque nesse conto algo me incomodou. Eu já tinha achado isso em outros momentos, eu não sei se eu cheguei a comentar nos outros vídeos, mas nesse aqui pelo menos eu vou comentar. Em alguns momentos eu acho a dedução do Sherlock descabida. Ele deduz demais, coisas que vão assim além do que ele pode observar. E isso acaba tirando a graça, porque quando ele deduz baseado em lógica, é muito bom, a gente acompanha e fica, pô, que cara inteligente, meu Deus, queria ter esse cérebro. Mas em alguns momentos, nem a lógica que ele apresenta faz sentido. E foi o que aconteceu nesse conto, quando ele pega aquele chapéu e ele começa a falar da vida do cara, que parece que ele estava lendo a sorte da mão dele. Não parecia que ele estava usando exatamente a dedução e a lógica, e sim parecia que ele estava adivinhando, porque algumas coisas não dava para saber só olhando aquele chapéu. Me perdoem, mas não dava. Algumas coisas tinham esse sentido, como a questão da loção, etc. Mas, por exemplo, dizer que a esposa não amava o cara o suficiente porque ele saiu um pouco desarrumado não faz sentido. Em segundo lugar, nós temos A Banda Pintada. Gente, eu gostei demais desse conto. Eu não conseguia adivinhar nada. Eu sabia que, claro, que o padrasto estava envolvido ali na morte da irmã da cliente, né? Da moça que procura o Sherlock. Mas eu não sabia como ele tinha feito aquilo, como essa garota morreu, porque essa coisa dela morrer de susto, de pavor, o que que ela viu? Eu fiquei achando que tinha até algo sobrenatural, alguma coisa ali no meio, eu confesso que eu tava indo por esse lado. Mas, assim, gostei muito da resolução do caso, como tudo aconteceu, a cobra, todo o plano engenhoso que esse assassino fez pra conseguir matar a enteada. Ele queria matar as duas pra ficar com a herança, como a gente viu durante o conto, nojento, mas gostei que ele morreu do próprio veneno. Acho que foi um conto muito bem desenvolvido, uma ideia muito legal também, achei que foi um conto original. Ele vem logo depois de A Pedra Azul, então eu tive uma boa experiência nesse início com essa segunda parte aqui de discussão de contos, porque A Pedra Azul foi ótimo, esse também foi muito bom. Acho que o Arthur Conan Doyle merece aqui uma salva de palmas por esse conto. E em primeiríssimo lugar, nós temos As Faias Roxas.
Gente, esse conto me surpreendeu demais, porque quando eu iniciei a leitura eu não dava nada por ele. Eu li aquilo ali, uma garota procurando Sherlock pra resolver, na verdade nem resolver, aconselhar ela sobre um emprego. Nossa, o que tá rolando? Foi o que eu pensei. Fiquei meio, tá bom. Mas aí eu ia virando as páginas, ela ia contando um pouco mais sobre o caso dela, eu fui ficando mais curioso. E ao longo do conto eu fui ficando mais animado. Quando eu cheguei no final, eu tava totalmente entregue àquela história. Diferente da Banda Pintada, nesse aqui eu adivinhei muita coisa. Mas eu acho que a construção dessa narrativa foi tão boa, eu acho que o final foi tão legal, que eu não consegui enxergar essa previsibilidade como um defeito. Até porque talvez nem tenha sido tão previsível assim, né? Talvez eu que tenha talento. E vamos de virar perito? Quando a garota fala um pouco sobre as exigências dos patrões pro Sherlock, eu já comecei a me atentar. Porque ela cita o vestido, cita ali o corte de cabelo. Eu já imaginei, esses patrões querem que ela se passe por uma outra pessoa. E tudo isso só se confirmou quando ela começa a falar um pouco da rotina lá dentro da casa, principalmente da parte que ela ficou na janela e meio que dispensou um cara. Ali eu imaginei, sim, ela está se passando pela filha do casal e teve que afugentar um ex-namorado. Mas eu fiquei me perguntando por quê. Depois, quando ela fala sobre um cômodo ali em cima da casa, um lugar que ela não tinha acesso, pronto, matei a charada. A menina tá presa ali dentro. E realmente estava. Ai, gente, aquele final foi pura apreensão pra mim. Porque quando Sherlock entra lá com o Watson e não encontra nada, eu fiquei, gente do céu! Caramba, eles são mais espertos do que eu imaginei. Eu fiquei com muito medo do Sherlock encontrar a garota morta, né? A Violet, a filha do casal, morta ali dentro daquele cômodo, mas não estava. E ali eu não adivinhei, eu achei que realmente os pais tinham sequestrado ela, levado essa garota para outro lugar, quando percebeu que a babá do filho já estava sabendo demais. Mas no caso, ela tinha sido resgatada pelo ex-namorado não, né? Pelo cara ali que era apaixonado por ela, e eles foram viver felizes em algum outro lugar. Eu não vou mentir, tem uma coisa que pra mim foi uma ponta, que não é que seja uma ponta solta, mas algo que eu fiquei meio, tá, gente, por quê? Quando o cara flagra a babá naquele cômodo que era proibido, ele até confronta ela e diz que a próxima vez jogaria ela pros cachorros. Eu não entendi bem por que ele deixou a garota sair no dia seguinte. Porque ela poderia sair pra contar algo pra alguém, ela poderia fugir. Eu fiquei muito desconfiado dele ter dispensado ela. Mas ignorei, vou passar o pano mesmo. Ai, esse conto das faias roxas. Ele é brincalhão assim mesmo. Porque eu amei demais essa história e eu não vou poder feito não. Vou aproveitar que eu tô falando das faias roxas pra iniciar aqui o Contextualizando Sherlock. Gente, hoje não vai ser o momento de contar muita história, mas nas faias roxas a gente acaba descobrindo que eles tiveram que viajar pra ir até lá resolver esse caso. Eles foram até a Winchester. E quando eles vão pra lá, o Watson cita que é a antiga capital da Inglaterra, né? Foi a capital antes de Londres. E é por isso que eu vou comentar um pouco sobre ela. O Winchester é uma cidade ali do sul da Inglaterra, fica a 100 quilômetros de Londres. Atualmente conta mais ou menos com 50 mil habitantes. Essa cidade tem alguns pontos bem interessantes, mas isso eu vou falar daqui a pouco. Bom, gente, no período da Inglaterra anglo-saxã, não existia uma capital fixa para a Inglaterra, né? Ficava mudando ali de acordo com a maré. Mas o rei anglo-saxão Alfredo o Grande declarou Winchester a capital do Reino da Inglaterra em 871. E ela permaneceu assim até o ano de 1066, porque nesse ano o William, o Conquistador, transferiu a capital de Winchester para Londres, porque nesse período Londres estava se transformando no principal centro comercial e fazia mais sentido a capital ser lá e não em Winchester. Mas falando sobre algumas curiosidades dessa cidade, eu queria pôr imagem aqui pra vocês, mas infelizmente o meu editor é limitado, eu não consigo sobrepor a imagem. Mas tem algumas coisas bem interessantes nesse lugar. A primeira curiosidade é que é lá que está a Távola Redonda. Sim, gente, a Távola do Rei Arthur, essa mesma, se localiza em Winchester. A segunda curiosidade é que Jane Austen morou em Winchester por muito tempo.
Inclusive, a casa dela tá até hoje lá. É uma casinha amarela, não é aberta à visitação, mas tem uma placa na frente que serve ali como memorial para as pessoas saberem que foi lá que Jane Austen viveu. E a terceira curiosidade é que Winchester tem uma das maiores catedrais da Inglaterra. É um grande centro de visitação. Eu vi as fotos e achei lindíssimo. Eu fiquei com muita vontade de visitar essa cidade. Eu recomendo que vocês procurem fotos no Google. É um lugar muito bonito. Para finalizar o vídeo, eu queria muito falar sobre algumas contradições das histórias de Sherlock Holmes. Sim, gente, porque aqui nesses contos algumas contradições ficaram muito evidentes e não dá pra gente fingir que não aconteceu. E um dos contos que deixou essas contradições muito evidentes pra mim foi o conto Um Nobre Solteiro. Aqui na primeira página do conto, quando o Watson tá falando sobre como esse caso chegou até eles, ele diz o seguinte: eu ficaria em casa o dia todo, pois começara a chover de repente, com ventos fortes de outono, e a bala que tinha na perna como relíquia da campanha do Afeganistão latejava persistentemente. Bala na perna. Mas se a gente for na primeira página do romance Uma Estuda em Vermelho, olha o que a gente encontra. Fui transferido de minha brigada para Berkshire, com a qual participei da batalha fatídica de Mainwide. Ali fui atingido no ombro pela bala de um mosquete afegão que me fraturou o osso e roçou a artéria subclávia. Então, assim, amado, que bala é essa que faz uma tour pelo seu corpo? Foi na perna ou foi no ombro? Uma das primeiras contradições. Mas não para por aí, não. No conto Polegado Engenheiro, olha o que ele diz. Foi no verão de 1889. Pouco depois do meu casamento que ocorreram os fatos que vou resumir. Então aqui no Polegado Engenheiro ele fala que ele se casou ali em 89 mais ou menos, né? Porque ele tá dizendo que no verão de 89 aconteceu tudo isso, pouco depois do casamento. O que que significa pouco depois pro Watson, gente? Porque pra mim pouco depois são meses, não anos. Mas você deve estar se perguntando, por que você tá falando isso, João? Que rispidez é essa? Gente, tô falando isso porque no conto Um Nobre Solteiro, o Watson diz o seguinte. Minto, na verdade, o Sherlock diz, falando sobre o nobre. Nasceu em 1846, está com 41 anos, maduro para se casar. E por que eu estou falando isso? Porque se o cara nasceu em 1846 e está com 41 anos quando esse conto acontece, isso significa que o conto Um Nobre Solteiro aconteceu no ano de 1887. 1846 mais 41 dá 1887. E em 1887, o Watson estava prestes a se casar. E não sou eu que estou dizendo isso. É o próprio Watson, veja só. Faltavam poucas semanas para o meu casamento, na época em que eu ainda dividia os aposentos com Holmes. Então não faz sentido, gente, em 89 ter passado pouco tempinho depois do casamento e em 87 ele ter se casado pouco depois de resolver esse caso. Faltavam aí poucas semanas pro casamento dele. Percebem a contradição? Eu até comentei isso com o Lucas, ele disse que uma inscrita do canal deles tinha comentado sobre isso. E realmente, gente, é cheio de contradição. Não dá, não tem uma linha temporal muito bem estabelecida aqui. O autor se confunde muito, o que só fortalece a nossa teoria de que esse casamento do Watson não era para acontecer originalmente. Ele aconteceu às pressas, o autor precisou enfiar aquilo ali, porque nada faz sentido. O que esses contos mostram pra gente é que a ideia inicial é que os dois morassem juntos. Eles precisavam estar juntos ali na maioria dos casos, para que o Watson assistisse tudo e depois relatasse tudo. E aí o casamento foi colocado, não sei porquê. Acho que o autor queria evitar problemas, porque, né, era vitoriana, aqui nessa era o Oscar Wilde se deu muito mal, então ele enfiou esse casamento aí pra provar, olha, o Watson é hétero. Não tem nada de errado aqui com a amizade do Watson e do Sherlock, não. Mas enfiou por enfiar, porque não faz sentido. Ao ler todos esses contos, a gente percebe que não era a ideia original. Por hoje é só, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu confesso que eu gostei mais desses contos aqui da segunda parte. Vamos ver o que o segundo volume nos reserva. Tô muito feliz de ter terminado esse primeiro volume, gente. Como é bom terminar um livro encalhado. Ai, obrigado por tudo, Investigando Sherlock. Esse projeto tá salvando a minha vida. Não esqueçam de visitar o canal dos meninos. Continuem investigando Sherlock com Loagoteca. XOXO. Gaspidão.